Shalom. Eu estou aqui hoje para contar para vocês a minha experiência pessoal de como eu conheci o Tree of Life e o primeiro programa com o qual eu tive contato com o Instituto Tree of Life nos Estados Unidos. Eu conheci o Tree of Life há 7 anos atrás e 2 motivos me levaram a ir para lá. Primeiro, por uma pequena questão de saúde que eu consegui reverter através de algumas pequenas mudanças em direção à alimentação viva, que foi a introdução do suco verde e o fato de me tornar vegana e introduzir na minha vida os leites vegetais. E também por uma vontade muito grande de conhecer o Dr. Gabriel Cousens, porque eu tinha lido o livro dele chamado Spiritual Nutrition, Nutrição Espiritual, que em português recebe o título de Nutrição Evolutiva. Então eu resolvi ir para os Estados Unidos há 7 anos e primeiramente eu quis me informar qual que seria o programa mais adequado para eu conhecer. E as próprias pessoas de lá que me atenderam disseram: o programa mais completo é um programa chamado 21 Dias para a Transformação. Então eu resolvi ir para esse programa, para passar lá 21 dias. Vou contar para vocês como é que foi. Na primeira semana, nós ficamos todos em uma dieta líquida, basicamente de suco verde, eventualmente algum caldo vegetal e grama do trigo. E durante esses 7 dias a gente praticava yoga e o Dr. Gabriel dava diversas aulas no sentido de conscientização para si mesmo, para o alimento e para a espiritualidade. E tinha atividade física, passava por todo um processo de desintoxicação do corpo, porque quando a gente para de se alimentar e coloca apenas a clorofila, apenas a dieta líquida, o corpo, depois de 1 dia ou 2 dias, ele entende que ele está num processo de jejum. Então o corpo literalmente coloca o lixo para fora e joga as toxinas que estão armazenadas dentro da célula ou nas suas camadas de gordura, joga para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ela é expulsa do organismo pela pele, pelo intestino, pela urina, etc. Então a gente passa por um processo profundo de desintoxicação. A gente vive hoje num mundo muito tóxico. Apenas o fato da gente morar numa cidade grande, como eu que moro em São Paulo, equivale a fumar aproximadamente 5 cigarros por dia. E essa informação está no meu sangue. Se eu botar o sangue para examinar, isso que vai ser encontrado. Presença de tabaco, presença de nicotina, eu que nunca fumei. Então, esse processo de desintoxicação do corpo permite a sua consciência naturalmente sair da situação corpo e ir para um outro estado de consciência. Porque normalmente o nosso corpo está reclamando. A gente não percebe, mas o corpo reclama do ar que você respira. Ele reclama da água de má qualidade que você bebe. Reclama do ritmo, do estresse e de tudo mais. Então, quando você sai da sua rotina, da sua vida estressante, que tem pouco ritmo, você não tem muito tempo de cuidar do teu corpo, do templo da tua alma, você permite que o seu corpo descarregue daquilo que ele não necessita mais, que são principalmente toxinas e aqueles quilinhos a mais que a gente tem completamente desnecessários. A consciência, então, ela consegue se expandir e prestar atenção em outras coisas da vida. Só fugindo um pouquinho, uma vez eu perguntei para o Dr. Gabriel: como é que acontece das pessoas se curarem de tanta coisa apenas ficando 1 semana em dieta líquida, em suquinho de clorofila? E o Dr. Gabriel me respondeu: se você desintoxica o corpo, a mente naturalmente se direciona à consciência cósmica universal, ao que a gente chama de Deus. Então, essa energia cósmica te penetra e os processos de cura acontecem naturalmente. Bom, essa é a primeira semana dos 21 dias de transformação. Essa semana recebe o nome de jejum espiritual, porque é um processo profundo de desintoxicação do corpo e reconexão da pessoa com a sua espiritualidade natural, com aquilo que para ela é sagrado, sem necessariamente ter vínculo a nenhuma religião. Dando continuidade, após essa semana de desintoxicação do corpo físico, é hora da gente se desintoxicar dos pensamentos e das emoções que a gente não necessita mais.
Esse processo recebe o nome de ponto zero. O ponto zero é uma espécie de meditação, uma prática onde a pessoa se coloca no ponto da testemunha. A consciência dela é testemunha dos próprios pensamentos e emoções e adquire um poder sobre ele, porque a consciência humana é a consciência que cria as formas de pensamento que na vida cotidiana se transforma em hábitos, em vícios, em compulsões, em viver um modo de vida que a gente nem quer mais, emoções que a gente não precisa mais e que se tornam repetitivas, tipos de pensamento, de medo, de raiva, de discórdia, que a gente não precisa mais. Quando a gente se afasta um pouquinho do problema, a gente vê, puxa, por que é que eu fiz isso de novo? Por que é que isso se repetiu mais uma vez na minha vida? O ponto zero é uma técnica que você se olha de fora e como você foi o criador desses padrões de emoções e pensamentos, você pode também dissolvê-los. O ponto zero é a dissolução de tudo aquilo em nível sutil que você não precisa mais para se tornar aquilo que você realmente é. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra. Você é a própria chispa divina vivendo uma experiência terrena. E todas as experiências da vida são meramente experiências para que a nossa consciência se expanda e se reintegre à sua origem, à unidade. Essa é a segunda semana. E durante a segunda semana, além dessa prática do ponto zero, que é feita durante 5 a 6 horas por dia, a gente se alimenta de uma alimentação chamada dieta curativa, alimentação viva de baixo índice glicêmico. Além disso, fazemos práticas de yoga e muito contato com a natureza. Essa é a segunda semana. Então imagine que você desintoxicou completamente o corpo, desintoxicou suas emoções, seus pensamentos e está completamente conectado com a sua divindade interior e com a natureza. É de se pensar, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então a gente tem mais uma semana onde se continua se alimentando da dieta curativa, a gente ainda tem aula de yoga, contato com a natureza, contato com a espiritualidade interna, mas a gente vai receber um apoio de uma equipe que vai te ensinar a como se alimentar dessa maneira, da forma que for conveniente para você, daí para frente na sua vida, o que eu quero transformar na minha alimentação. E nesse ponto, cada um sabe o que tem que transformar. Tem gente que vai decidir se tornar vegetariano, tem gente que ainda não, mas que pode acrescentar na vida o suco verde, os leites vegetais, mais salada, mais alimento orgânico. E como é que eu vou preparar? Como é que eu vou fazer brotos de vegetais? Como é que eu vou fazer esses leites? Então nós temos aulas práticas da preparação dos alimentos, da dieta curativa, um curso que é chamado Alimentação Consciente. O que é que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Como eu estou cuidando da minha ecologia interna? E ao mesmo tempo, uma outra equipe de profissionais vai olhar para você e vai dizer para você, e agora, o que é que você quer mudar da sua vida? O que a partir de dentro eu consigo transformar na minha vida fora? Pode ser uma nova carreira que você quer abraçar, pode ser uma mudança de caminho de vida, uma mudança de comportamento. Eu não sei, a própria pessoa vai descobrir quais são os próximos passos na vida e uma equipe de coaches vai te ajudar a fazer isso. Então, nessa terceira semana, é chamada de Semana da Vida Consciente. Como é que eu vou sair desse retiro de 21 dias e colocar em prática as transformações internas? Este é o programa de 21 dias para a transformação, o jejum espiritual, o ponto zero e a vida consciente. Da minha experiência prática, dessa primeira vez que eu estive no Centro Tree of Life dos Estados Unidos, eu observei coisas impressionantes. Eu observei pessoas revertendo estados de saúde que normalmente são considerados praticamente irreversíveis. Vou citar alguns exemplos. Uma mulher que era uma vizinha de quarto minha, ela chegou numa situação de obesidade mórbida, com inflamação nas articulações e de cadeira de rodas, com muita dificuldade de movimento. Em 3 semanas, eu vi essa pessoa de pé,
dançando numa roda durante a celebração do Shabat. A própria colega de quarto, que nessa minha primeira viagem ao Tree of Life eu conheci, se tornou minha amiga, ela tinha um mioma que equivalia a aparentemente uns 6 meses de gestação, o estado que ficou o abdômen dela. Ela teve uma melhora em 3 semanas de aproximadamente 50%. Eu vi de 10 diabéticos, 8 deles saírem sem insulina. E esses são apenas alguns exemplos. Eu venho frequentando o Centro Tree of Life nos Estados Unidos há 7 anos e vou para lá diversas vezes por ano. E cada vez que eu vou, eu tenho a sensação de presenciar milagres. O que eu tenho a dizer é só a minha experiência pessoal, os milagres que eu vi, que são de pessoas que estão doentes porque se desconectaram da natureza e da sua espiritualidade interna e entram num estado que a gente chama de cultura da morte, que é o estado da vida contemporânea. A gente passa por muito estresse, a gente tem muita cobrança interna e externa, a gente quer tornar a nossa vida prática, então a gente não olha direito para o corpo, se alimenta de qualquer jeito, com o que está mais fácil, para ganhar tempo. E no ganhar tempo, a gente perde o tempo precioso da vida. Só que, graças a Deus, na vida humana, eu acredito que absolutamente tudo é reversível. Eu vi muitas doenças se reverterem através desse processo e eu vi estados psíquicos se reverterem. Pessoas sofrendo de depressão, pessoas compulsivas em alguma coisa, revertendo esse processo. Primeiro porque passam por um período de olhar para dentro e decidir que ao invés da cultura da morte, eu quero trazer para a minha vida a cultura da vida. É simplesmente olhar e fazer o que o bom senso faz. Eu vivo separado da mãe natureza, da mãe terrena, eu me volto ao contato com a mãe natureza, com a mãe terrena. Eu vivo sem conexão comigo mesmo, eu me volto à conexão comigo mesmo. Eu vou ouvir o meu corpo e dizer o que ele está precisando e o que ele não precisa mais. Posso me limpar do que eu não preciso mais. Eu acredito hoje que praticamente tudo é reversível. Eu faço esse convite para vocês dessa profunda transformação que para mim foi um presente que eu ganhei na minha vida e que agora eu realizo este sonho de trazer esse presente para o Brasil. Porque é muito mais fácil a gente estar aqui com o nosso idioma, com uma condição econômica mais compatível com a nossa, porque eu entendo que é muito difícil, é mais complicado a gente ir para um outro país, uma outra cultura. Então, graças às possibilidades e a Deus e tudo que vem acontecendo, a gente pôde trazer esse programa para o Brasil. Esse programa de transformação dos 21 dias é o mesmo programa que se usa para reversão de diabetes. Com a diferença que no programa de reversão de diabetes a gente tem uma equipe médica de apoio. Nós temos no Tree of Life do Brasil 2 médicos que foram treinados pelo Dr. Gabriel Cousens para apoiar esse programa, estarem presentes, darem suas aulas do lado médico. Nós temos a presença de uma nutricionista e a presença de uma enfermeira durante todo o programa para acompanhar o processo de reversão de diabetes. Eu queria convidar todos para conhecerem este livro que está traduzido para o português, é o livro do Dr. Gabriel Cousens sobre a reversão do diabetes e que explica detalhadamente o que acontece durante esses 21 dias de transformação. E a partir deste livro vocês vão ter a completa noção médica e a noção de por que o diabetes é apenas uma consequência de um estilo de vida que é o estilo de vida contemporâneo da cultura da morte e que simplesmente revertendo e modificando o seu olhar para a cultura da vida, essa doença é reversível. Com amor e bênçãos.